Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Vamos iniciando mais uma semana então de aula de matemática e para essa semana eu separei as seguintes etapas para a gente dar uma analisada e entender bem os nossos compromissos da semana, que se inicia então sempre com a folha orientadora que eu envio, né, toda segunda-feira. E o que diz ela então? Vamos passar aqui para vocês entenderem algumas coisas que precisam até ser melhoradas, tá? Então eu coloquei ali em amarelo, que é muito importante você assistir as videoaulas antes de iniciar as atividades, para você entender todas as etapas das atividades dessa semana. O que eu tenho percebido, pessoal, nem todo mundo está visualizando as atividades. Então tem muitos recados que eu dou na videoaula, né? Afinal é uma aula, né? Assim como eu estaria conversando com vocês na sala de aula, eu converso de forma online, né? Então ali a gente combina como é que deve ser feito o trabalho, de que maneira eu tenho que apresentar os cálculos. Então, se vocês não assistem essas videoaulas, até para ver os exemplos, todos os conceitos, vocês ficam perdidos, certo? Até vocês de repente vão conseguir fazer os exercícios, mas não vão saber como fazer a entrega, se tem que entregar ou não, né? Então, é importante isso, assistir às videoaulas. Não esquecer que as respostas das atividades devem ser completas, né? Elas precisam ter as contas, né? Tu precisa armar as contas. Pessoal, não é para armar digitando, né? Porque a gente precisa armar o algoritmo de forma correta, colocando unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, o que não fica muito fácil quando a gente vai fazer digitando lá no Word, não fica legal. E eu preciso que vocês escrevam isso. Escrevam no caderno, né? Claro que tu tem a folhinha ali com o enunciado, tu não precisa copiar o enunciado, afinal isso tu gastaria muito tempo. Alunos que recortam um enunciado, colam no caderno e resolvem logo em seguida, fica muito legal, é uma dica, certo? Outros colocam o número e resolvem o cálculo e guardam a folhinha numa pastinha, bem organizado, para não se perder, né? Mas essa do recorte e o cálculo é sensacional. Dá para organizar tudo no caderno, fica legal e bem organizado. E nós temos também atividade essa semana, que é avaliativa e deve ser entregue até o dia 26/7 no portal, né? Esse é domingo. Então, caprichem, vamos entregar com cuidado nessa data e espero que todos entreguem nesse prazo. E em seguida, então, segue as aulas, tudo que vai acontecer e você pode acompanhar tanto as videoaulas como nas aulas online. Logo depois aparece então a atividade da semana. A primeira coisa, né, isso seria interessante vocês realizarem isso aqui com dedicação, né? A primeira tarefa, então, é para a aula online de terça-feira. Aqui provavelmente, tá? É, nós vamos passar a sexta-feira, mas a princípio vamos deixar terça-feira e se todos assistirem essa videoaula e pegarem nesse material, é preciso então desenhar, né, e recortar dois retângulos com as seguintes dimensões: 12 centímetros de comprimento e 10 centímetros de largura, certo? Em cada retângulo, né, em cada retângulo que vocês recortaram, a gente precisa desenhar o A e no outro a letra B. Então, um dos retângulos, a letra A, façam uma letra A bem grande, façam ela com as linhas mais grossas, fica bom de enxergar, né? E o mesmo para fazer com o B. E eu coloco essa observação, ó. Você deve desenhar o A e o B maiúsculos e do maior tamanho possível para caber nesse retângulo que vocês fizeram. O sentido de que vocês vão desenhar pode ser assim, deitadinho o retângulo ou em pé, tanto faz, certo? E em seguida, logo depois, vem a atividade de matemática, onde envolve nessa atividade a multiplicação e a divisão, certo? Assuntos estudados nas últimas aulas. E vocês vão perceber que muitos, tá, não assistiram a videoaula, né, que fala sobre a multiplicação e suas aplicações no cotidiano. Então, essa foi uma videoaula que eu enviei, eu observei que dos dois quinto anos tinha 13 visualizações apenas, né? Eu vou anotar de novo, né, para que vocês assistam novamente essa videoaula, juntamente com esta que eu estou gravando, né?
para a resolução dessas atividades. A primeira delas eu vou responder com vocês. Aqui diz o seguinte, ó. Na festa da família, a barraca de sobremesa oferece espetinhos de fruta que podem ser feitos com 2 tipos de cobertura. A cobertura de chocolate ao leite e de chocolate branco. E 3 frutas, uva, morango e maçã. Quantas possibilidades um convidado tem se pretende pedir um espetinho com um tipo de fruta e uma cobertura? Imagine que vocês chegam nessa banca, vocês são o convidado da festa, chegam nessa banca e tem essas possibilidades. Eu posso pedir uva, ou morango, ou maçã, e juntamente com um desses sabores, escolher uma cobertura, que pode ser chocolate branco ou chocolate ao leite, certo? Então, como é que eu vou calcular quantas possibilidades eu tenho de pedir, de fazer esse meu pedido? Então, como é que eu faço isso? Como é que eu devo proceder? Observa que eu tenho 3 tipos de frutas. Então, eu vou pegar 3 tipos de fruta, eu vou pegar o 3 e vou multiplicar, certo? Pela quantidade de coberturas. Então, eu vou ter 2 coberturas, que é um chocolate ao leite e outra é o chocolate branco. Fazendo isso, multiplicando esses 2 valores, eu vou obter 6 possibilidades. Então, é claro que eu vou pedir uma dessas possibilidades, mas eu tenho 6 possibilidades de pedir, certo? Ou seja, uva com chocolate preto ou uva com chocolate branco, morango com chocolate preto ou com chocolate branco. Então, ao todo, existem 6 possibilidades. Claro que eu vou escolher uma delas, certo? Então, são 6 possibilidades. Ok? Em seguida, vem a questão 2. Essa questão 2 vocês podem facilmente resolvê-la com a videoaula que eu comentei antes. A 3 também. Aqui nós temos a 4. Aqui vocês podem tanto simular os caminhos como também usar a multiplicação para chegar a responder essas questões. Devem pensar um pouquinho, né? Dentro de uma ideia até bem parecida com a primeira questão que nós fizemos juntos, né? Mas não é difícil de fazer. A 5, ela se assemelha muito com a primeira lá dos espetinhos. A 6 também, né? Ela pode ser resolvida e deve, né, por meio de uma multiplicação, determinar o total de brigadeiros nas bandejas, né? Certo, pessoal? Então aqui tu tens que pegar primeiro, né? Quantos brigadeiros tem em cada bandeja, né? Isso tu pode fazer não contando um brigadeiro um por um, mas pegando quantos brigadeiros tem aqui na linha e multiplicando pelo número de linhas aqui, certo? Então, olha só, eu vou ter tantos brigadeiros e multiplico então por, eu tenho neste caso aqui todas essas linhas, e em cada linha tantos brigadeiros, multiplica tu isso, tu descobre quanto tem em cada bandeja. Depois, então, é só pegar e, juntamente dessa multiplicação, incluir o total de bandejas e multiplicar também, certo? E também vocês vão tirar de letra. A outra questão envolve a ideia do dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, sextuplo, né, que são os mais usados, né, e envolve a multiplicação, né? Porque imaginem aqui como mostra no aquário, né? O primeiro aquário tem 1 unidade e no segundo tem o dobro de 1, ou seja, nós temos então 2 peixes. O triplo de 1 é 3 peixes, porque multiplica por 3, estão vendo ali? Depois o quádruplo de 1 são 4 peixes, multiplica por 4. Quíntuplo multiplica por 5, nós temos 5 peixes. E sextuplo multiplica por 6, então 1 vezes 6, nós temos 6 unidades, 6 peixinhos. O mesmo vocês vão fazer na questão 7. E adiante, então, aqui nós temos uma ideia de tanto da divisão como da multiplicação inserida nessa questão
das receitas, né? Observa que a receita que vocês receberam aqui seria equivalente para 8 pessoas, então imaginem que se eu triplico o número de pessoas, eu preciso triplicar o número, a quantidade de ingredientes. O mesmo é que se o número de pessoas for pela metade, eu preciso então dividir pela metade. Certo, pessoal? Então, vamos pensar e vamos ver então como fica em cada situação que pede o exercício. Mais adiante, todo o assunto estudado sobre divisão, né? Nós temos que conhecer os elementos, completar aqui com os números que faltam, né? Sempre levando em consideração que eu tenho numa divisão, eu tenho a multiplicação, que é a operação inversa, que nos ajuda a descobrir os resultados das divisões, certo? Então, depois aqui algumas divisões também, aquelas divisões bem básicas que precisamos dominar bastante. E essa questão 12, em que aparece uma situação, um problema, que diz, olha só, em uma divisão exata, quer dizer então que a divisão tem resto zero, né? Nós temos o dividendo 120 e o divisor 15. Isso significa que 120 dividido por 15 é igual, aí pede qual é o quociente, ou seja, eu vou efetuar essa divisão. Claro que, como eu falei para vocês, aqui eu preciso armar a conta, então é preciso fazer no caderno, arma a conta, faz a divisão tranquilo e chega lá e determina o quociente. Lembrando que a divisão é exata, ela vai ter que dar resto zero, certo? Muito bem. Aqui então segue as outras, que leva a mesma base em consideração, né? Então lê cada uma delas, arma a conta e observa qual é o termo que falta para descobrir. A 15 é então de divisão, onde falta o termo. Nos primeiros aqui falta os dividendos, e aqui falta os divisores. Observa que para descobrir o dividendo, eu uso a operação inversa, fazendo 14 vezes 5, eu obtenho o dividendo. Já quando preciso fazer o divisor, eu pego o dividendo e divido por 15, e eu obtenho o divisor. Certo, pessoal? Então seria isso. Bom capricho nessa aula e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Até mais.